Boa tarde, muito boa tarde a todas vocês. Eita, que gripe é essa, meu Deus do céu. Sejam muito bem-vindas para mais uma live que nós estamos aí estudando o livro Campo de Batalha da Mente. Esse livro aqui, ó, se você não o conhece, passe a conhecê-lo a partir de hoje. Você não pode deixar de ter na sua biblioteca aí na sua casa. Compre esse livro aqui é poderoso. É a palavra de Deus sendo revelada aqui de forma surpreendente que a pastora Joyce Meyer, ela lida, tá? Com esse livro aqui, eu posso dizer a vocês que esse livro, ele destravou muita coisa mesmo aqui na minha mente. Eita, que gripe. Em relação à mentalidade. Então, assim, eu te aconselho, se você não o tem ainda, tenha esse livro. Não sei se você olhou o tema que nós vamos trabalhar hoje. O tema que nós vamos trabalhar hoje é Não Desista. Não desista. É o capítulo 3 desse livro. É poderoso demais. Eu vou aguardar alguns minutos, algumas pessoas estão entrando. Fabi, oi Fabi, Pai do Senhor, Fabi, seja muito bem-vinda. Então, hoje nós vamos abordar esse tema que é muito precioso. Em algum momento na sua vida, você já pensou em desistir de algo? Já passou pela sua mente, desista? Já passou isso na sua mente? Coloca aí pra mim, se sim, se você já pensou em desistir de algo. Eu já, várias vezes. Inclusive até de viver, lá atrás. Teve um período que eu fiz besteira contra a minha própria vida. Amém, Fabi? Então, essa live aqui, ela tem um propósito. E o propósito dessa live é fazer com que você não desista. Não sei o que é que você está querendo desistir. Não sei o que é que está acontecendo com você. Deixa eu só ajeitar aqui. Não sei. Só sei de uma coisa. Se você está aqui nessa live, se você está vendo aqui esse vídeo agora, é porque Deus ele tem uma palavra para você, para que você não desista. Então é com alegria que eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Deus ele hoje vai fazer com que eu seja a boca dele, para que você seja reavivada. Para que você saia daqui totalmente diferente, de uma forma, entendendo que desistir não é opção. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Então, se você já passou por situações que você pensou em desistir, ou até desistiu, e que hoje você se arrepende, hoje é um tempo de você ir para uma nova rota. E te dizer aqui que você não está sozinha. Existe alguém que nunca te abandona. O Senhor, ele sempre estará com você. O Senhor, ele sempre vai estar te conduzindo. E ele pede só a você que você descanse. Continue com ele. O mais ele fará na tua vida. Mas você não pode desistir. Quando você desiste, aí sim, você já é mais que perdedora. Porque a palavra diz que nós somos o quê? Mais que vencedor. Nós somos mais que vencedoras. Eis que não podemos desistir. Devemos continuar fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer. Então, como eu já falei, né? Se você tem já teve esse pensamento, ou se agora você está pensando em desistir de algo, Deus está te dizendo, não desista. Não desista. E será que vocês aqui já passaram por situações de entender que são vozes na tua mente, não é nem ninguém na tua família que está dizendo para você desistir. São vozes que de manhã você começa de um jeito, quando é à noite você já diz, bem, eu vou desistir, não é para mim, eu não consigo. Aí quando é no outro dia, você, eita, é pra mim, eu consigo, quando é à noite, ou vice-versa. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias e várias vezes. Isso desde concurso, desde faculdade, desde tanta coisa que eu já pensei em desistir. Mas graças a Deus, que eu sempre ouvi a voz do Senhor. Não desista, filha, não desista, continue. Por mais que as coisas na tua frente possam ser o contrário, o cenário esperado que você queira, não desista, não desista. Porque as coisas do Senhor é no de repente. As coisas de Deus não acontecem da forma que você espera. Porque a gente faz planos, né? Queremos que seja feito dessa forma, tudo do jeitinho que a gente quer. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente não consegue colocar Deus não é uma lista, uma receita de bolo. Tem que ser primeiro esse passo, tem que ser primeiro aqui. Não, Deus é soberano. Deus faz do jeito que Ele quer. Só que Ele diz para mim e para você, não desista. Então, essa live, ela tem um propósito aqui para você. Ela é uma live curta, não vou demorar muito, tá? No máximo 30 minutos, porque eu tenho esse propósito de entregar o máximo que eu puder entregar e que você saia daqui com uma transformação. Transformação essa que começa aqui, ó.
Essa live é para mulheres que querem desistir do último concurso. Você desistiu porque desistiu. Não era para aqui, o foco é para mulheres, de verdade, porque eu trabalho mais com mulheres, mas também a palavra serve para homem, né? E eu não desisti, eu fiz o primeiro concurso, só abrindo aspa aqui, né? Eu fiz o primeiro concurso em 2006, se eu não me engano. E aí nesse concurso eu passei, só que quando foi no teste físico eu fui reprovada. Por que eu fui reprovada? Porque poucos dias antes de eu fazer o teste físico, assassinaram meu pai. E quando mataram meu pai, desestruturou toda a minha, né? Eu não tinha cabeça de forma alguma para fazer o concurso, a parte física, e aí eu fui reprovada. E muitas pessoas disseram, desiste, não é para você, tá vendo? Se você não passou, é porque não é para você. Mas eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo, não desista, não desista. E eu passei mais 3 anos, quando foi em 2009, eu fiz novamente. Eu fiz e estou aqui. Tenho 14 anos de polícia, graças a Deus. E com relação à quantidade de vagas, por que eu não desisti? Quando eu fiz, foram 2.100 vagas, foram 104 mil inscritos. Eu só precisava de uma vaga. E essa vaga tinha para mim. Então, não tinha 2.100, tinha 2.099, porque uma já era minha, já era garantida minha. Então, Ivana, uma coisa que eu posso dizer para você é, não se limite ao que Deus tem para você por quantidade, por adversidade, por circunstâncias. Quando Deus promete, Ele cumpre. Você não precisa ver com os teus olhos naturais. Foi assim que eu fiz. Eu recebi até conselhos de parentes meus que têm um escalão, né, superior, coronel e tal, e disse, faz outra coisa. Desiste, procura algo que é melhor para você. Mas eu não fiquei no que o homem disse. Eu fui no que Deus tinha para mim. E hoje eu sou grata ao Senhor porque eu estou aqui contando vitória, né? E eu acreditei, que não era para mim. Eu acreditei em vozes que diziam... Ou seja, você ouviu. Será que essas vozes foram a voz do Senhor ou foram vozes alheias? Você precisava ter colocado isso na balança, tá? Mas o que eu posso dizer? Que existe chance ainda de você não desistir. Não sei agora o que é que você pode não desistir da sua vida. Então essa live, no livro de Joyce Meyer, que é o capítulo 3, ele fala justamente sobre isso. Que mesmo que existam vozes dizendo para você parar, até a sua própria mente, devido ao cansaço, devido a situações, adversidades, devido a coisas que não estão acontecendo do jeito que você acreditava que deveria ser, aí fica aquela coisa, para, não é para você, não é para você. Mas hoje eu quero que você entenda que uma das maiores estratégias do inimigo é querer que você acredite nessas vozes dele, porque ele vai usar pessoas, vai usar situações, mas hoje você vai entender que nós precisamos ter nossas armas espirituais trabalhadas para que a gente possa não desistir. Porque se eu e você ficarmos olhando para a situação em si, infelizmente, ficamos pelo meio do caminho. Então, nesse capítulo 3, ela diz, não desistir. Desistir, gente, não é uma opção. Tira da tua cabeça, não pode desistir. Você tem que procurar situações, como eu posso superar isso aqui? Como Deus quer que eu faça? E não ficar querendo desistir. Se é algo de Deus, que você sabe que Deus pediu para você fazer, se é algo de Deus, que Deus colocou nas tuas mãos, não desista. É complicado, eu acredito que é complicado, mas assim, nós muitas vezes é que complicamos, por quê? Porque ficamos paralisados olhando só para as circunstâncias. Você tem que olhar, eu não sei o nome de quem está aí, não dá para entender, mas o que eu quero que você entenda é que se você eleva os teus olhos de onde virá o teu socorro, você vai olhar as coisas por outra ótica. Você não vai ficar olhando da forma natural. Quando eu tinha meu foco, né, na polícia, hoje meu foco é aqui no MML para ajudar mulheres a terem a mente livre, eu já ouvi várias e várias vozes, várias e várias pessoas, várias situações para que eu fosse paralisada. Mas eu vejo a Deus assim, eu digo, Deus, isso aqui que eu vou fazer é para honra e glória do teu nome, se eu vou até o fim. Porque se for por mim, oi Alan, porque se for por mim, Senhor, eu já tinha parado. Eu já tinha parado, porque eu não aguento, eu não consigo só carregar. Mas quando é algo que vem da parte do Senhor, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar força, Ele vai te mostrar o caminho, Alan. Alan, quem quer que esteja aqui na live, Deus Ele vai te conduzir, Ele vai mostrar. Por quê? Porque as nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principado e potestade. Eis que preciso saber de você, como é que você tem lutado? As situações que você tem vivido, será que você está lutando com a força do teu braço? Ou você está realmente lutando com as armas espirituais que Deus Ele colocou na tua vida para que eu e você a gente possa lutar? Essa é a questão. Quando
lutamos com as armas certas, sabemos que Deus ele está conduzindo, Deus ele está fazendo, porque quem peleja por nós é o Senhor. Não é a gente que luta, não é a gente que faz nada. Precisamos estar na posição correta que Deus quer que cada um aqui esteja. E aí sim, aquela guerra ali, aquela luta, ela já está vencida, porque Jesus ele já pagou o alto preço de tudo, já somos vitoriosos. A Bíblia diz que somos mais que vencedores. Por que somos mais que vencedores? Imagine vocês que estão lá, acho que a maioria aqui já deve ter assistido, acho que é aquele filme Rock Balboa, né? Sei lá, não sei nem se é esse nome, que ele lutava, batia que só, apanhava que só, mas toda vez já sabíamos que no final o cinturão seria dele. Isso já era certo no filme. Então a mesma coisa é comigo com você. Vamos apanhar, vamos nos ferir, vamos levar revés da vida sim, mas a vitória já está garantida, o cinturão já é nosso. Eis que eu não jogo a toalha branca, eis que eu não saio do ringue. A gente não pode desistir, desistir não é uma opção. Só que eu preciso entender que eu estou realmente numa batalha e que essa batalha não é contra ser humano, não é contra pessoas, não é contra a tua sogra, não é contra o concurso, não é contra a tua esposa, marido, filho, não é. A nossa guerra é contra o principado e potestade. Então as nossas armas são poderosas em Deus. Então eu vou trazer para você agora três pontos que mais vamos identificar em guerras para que a gente possa desistir. Ponto 1. Sobre a mente cansada. A mente cansada, gente, é o terreno favorito do inimigo. Uma mente cansada, uma mente saturada, uma mente que está desgastada emocional. Nossa, é um banquete para um inimigo. Ele deita e rola, ele faz aquilo que ele quer. Então nós precisamos descansar. Joyce Meyer ela fala que o desânimo constante é uma das armas mais eficazes que o inimigo ele tem, sabe? Ele fala assim: bota na sua cabeça que você está desanimado, que você está cansado, que não adianta, que nada vai mudar, que a sua situação é da mesma forma. Teve um período na minha vida que eu estava muito, sabe, cansada. Era um cansaço, era um desânimo que me abateu de uma forma que, pastora, era um desânimo que eu vivia apática. E eu ouvi da parte do Senhor que era para me descansar. Só que eu não entendi a mensagem do Senhor. Eu achei que era para parar. Eu achei que para o descanso eu tenho que parar. Mas é diferente, descansar e parar. E aí o que foi que eu fiz? Eu parei. Foi até ano passado mesmo, tá? Eu parei de estar no grupo mandando mensagem para mulheres, parei de estar ali interagindo com as mulheres, achando eu que eu estaria descansando. E nesse período eu fui tão assolada espiritualmente, e até minha filha disse: mãe, será que tu estás assim porque tu parasse? E ali eu disse: não, filha, não foi. Mas depois Deus me mostrou. Foi, porque eu tinha parado. Deus tinha mandado eu descansar. Você pode descansar mesmo trabalhando, mesmo fazendo o que Deus te chama para fazer. Você não tem que parar a obra, mas você tem que descansar, confiar que é Ele que está fazendo, tirar o peso. Você tem que confiar nas armas espirituais, em Deus para Ele executar. Os comandos que Deus vai estar te dando. Então, muitas vezes, o nosso desânimo, a nossa falta de fé, porque a gente quer fazer aquilo que Deus não manda a gente fazer. A gente quer ir lá, no nosso tempo, da nossa forma, vai e faz. Então, eu preciso entender que eu estou numa guerra, que essa batalha na minha mente, e que se eu estou cansada, né, estou ali o tempo todo fadado, com desânimo constante, isso é um prato cheio para o inimigo. E Deus ele nos chama para descansarmos. Precisamos descansar no Senhor. Então você precisa entender quais são os pensamentos que estão sugando as tuas forças. O que é que você tem pensado tanto que está te tirando a energia, que está te tirando a vitalidade, que está te tirando o desejo, sabe, de continuar. Que você está dizendo assim: eu vou desistir. Por que você está dizendo que vai desistir? Porque Deus ele te diz: não desista. Quais são as vozes, quais são os pensamentos que estão o tempo todo norteando a sua mente, que você está querendo chegar nessa conclusão de desistir? Você tem que parar para pensar no que você está pensando. Então eu vou te deixar uma dica, que você comece a fazer um diário. Que diário é esse? Você vai fazer um diário de guerra. Você vai anotar todas as mentiras diárias que estão vindo na tua mente. E quando você anotar, você vai depois pegar uma verdade da palavra de Deus. E você vai contradizer aquela mentira ali. Então, se a tua palavra, se a tua mente está vindo assim, ó, que você é uma derrotada, você é um derrotado, que você não dá certo com nada, que você não é capaz, você vai pegar a palavra de Deus que diz o contrário sobre aquilo ali. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai buscar em Deus a verdade. Porque o que o inimigo fala, as circunstâncias, as pessoas, não é a verdade. É o que Deus fala sobre você. Então você vai pontuar a mentira que você está percebendo, que está sugando as suas energias, e você vai vir com a palavra de Deus.
Isso é aprender a refutar, é aprender a questionar e a lutar com a palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha mente colocando a palavra de Deus ali. Não adianta eu chegar aqui, ó, esse copo, ele está cheio com água. Não adianta eu chegar ali e esvaziar esse copo e não colocar nada dentro. Eu preciso colocar. Já ouviram dizer que mente vazia é oficina? Pois é isso mesmo. Então eu não posso deixar a minha mente vazia. Eu preciso encher. Encher com o quê? Com a palavra de Deus. Então não adianta você chegar aqui e dizer assim, ó, sai pensamento ruim. Eu não quero ter esse pensamento mais. Eu não vou pensar que eu não sou isso. Não adianta. Porque o pensamento ele vai voltar. Não adianta, você precisa colocar as verdades da palavra de Deus. Quando você preenche esse copo com a verdade de Deus, aquelas mentiras não vão ter espaço para retornar. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Se você tem um terreno e você não planta nada, você deixar o terreno lá, míngua, o que é que vai acontecer com aquele terreno? Vai começar a nascer plantas, ervas daninhas, umas gramas que não servem para nada, os matos ali sem pé nem cabeça, não serve para nada. Por quê? Porque não precisa você plantar as coisas ruins. Ela já vai nascer sozinha. Mas, se você quer coisas boas, se você quer pegar aquele terreno para você ter plantações seja de legumes, de frutos, seja o que for, você vai precisar trabalhar para plantar. Você precisa plantar ali, trabalhar. Então você vai lá, bota a semente que você quer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se você quer coisas boas, quer frutos bons, você precisa se manter na palavra e a palavra em você. Você vai plantar. E a palavra de Deus é semente. Semente é essa que não... A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, todas as vezes que você planta a semente da palavra de Deus, vai ter fruto, vai ter colheita. Só que precisamos entender que é no tempo do Senhor, não é no meu tempo. Não é chegar a plantar agora, daqui a pouco amanhã eu vou lá, fico cascaveando a semente. Cadê? Vai nascer agora, vai nascer agora. Não, eu tenho que plantar. Planto, confio que vai chegar o fruto. Não preciso querer saber quando. Então, a pior coisa é a urgência, né? O segundo ponto que eu vou falar para vocês aqui agora é o poder da perseverança. É justamente sobre isso aqui. Deus, ele age no processo. Joyce, ela destaca que Deus nos treina através do tempo. Muitas vezes estamos sendo separados, sendo preparadas enquanto achamos que nada está acontecendo. Achamos, poxa, eu não estou vendo nada, nada está fluindo, nada está acontecendo na minha vida, mas é mentira está acontecendo. Você pode não estar visualizando com os teus olhos, mas tudo que você planta vai ter colheita. Isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu costumo dizer, eu peguei até um exemplo, que eu peguei 4 comprimidos aqui que eu estou tomando vitaminas e eu mostrei para as meninas na minha mentoria, né? Eu disse, olha, tá vendo isso aqui? Cada uma são sementes, ela tem uma propriedade. O que vai determinar a minha colheita não é o solo, é aqui agora o que eu estou plantando. Então, eu estou plantando o quê? Estou plantando palavras ruins, pensamentos ruins? O que é que eu estou plantando? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, eu preciso ter esse discernimento para escolher aquilo que eu quero plantar. Então, você precisa começar a entender os teus pensamentos. Está querendo desistir por quê? Ponto 1, como eu falei lá, é o desânimo. O que está acontecendo com o desânimo? Quais são as vozes que você está dando ouvido? E você precisa entender o poder da perseverança, que Deus, ele nos molda no processo. Eu preciso entender que se eu estou passando pelo processo, Deus está me moldando. Gálatas, ele fala 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Você não precisa estar cansado. Você precisa confiar no processo de Deus. Não no teu tempo, não no teu processo. Porque a desistência vem porque estamos acostumados a querer as coisas assim, ó. Estamos numa geração fast food. A geração Nissi Miojo, como se fala também, né? Você quer as coisas em 3 minutos, quer fazer agora e agora já quer ter esse resultado. Vai ser dessa forma? Não, não vai ser dessa forma. Então eu quero que você entenda que você precisa trocar essa expectativa do imediatismo pela fé no processo. Sai dessa vala de querer tudo para agora, sabe? Dessa coisa imediata. Com Deus não é assim, com Deus é processo. Então troca esse imediatismo, tudo que for para você assim que vem, vai, tem que ser agora, tem que ser agora. Você diz, não, com Deus não é assim. Confia no processo de Deus. Então você precisa entender e fazer declarações diárias. Você precisa plantar. Que você continua confiando. Eu continuo. Você se doa. Você faz. Eu sigo. Mesmo sem ver. Eu confio. Mesmo em silêncio. Oi, Ju. Pai, Ju. Então você precisa continuar no processo confiando, declarando aquilo ali. Mesmo que você não esteja vendo nada. Então declara. Eu continuo mesmo que doa. Eu sigo mesmo sem ver.
eu confio mesmo em silêncio. Continua, não desista, não desista. Já viram aquela imagem que diz assim, a pessoa tá lá, né, querendo achar o diamante. E a pessoa tá com o martelo, bem muito, tá tentando martelo. Quando ela tá bem perto de conseguir, ela não tá vendo nada. Aí ela faz o quê? Eu estou cansada, vou desistir. Quando ela desiste, ela perde a bênção. Então, muitas vezes, eu e você está muito perto de você receber a sua bênção. E devido às ciladas do inimigo, devido ao imediatismo que você quer de receber agora, você termina desistindo. Então, o primeiro ponto, você tem que romper com esse desânimo, avaliar os teus pensamentos. O segundo ponto, você precisa perseverar, declarar, mesmo sem você estar vendo. Sair desse imediatismo, trocar a fé aí no processo. E o terceiro ponto, escolha os teus pensamentos. Porque quando você escolhe os seus pensamentos, você escolhe sua vida. Joyce, ela fala, aonde a mente vai, o homem a segue. Se você pensa em desistir, sua vida vai refletir isso. Quantas vezes você já pode ter começado um curso de faculdade e ter desistido? Quantas vezes você pode ter começado um curso e desistido? Quantas vezes você tem começado uma academia e desistido? Quantas vezes você já começou e desistiu? E aí eu pergunto, aonde é que você chegou com essa desistência? Em lugar nenhum. Porque aquele que desiste, aquele que para no meio do caminho, não chega a lugar nenhum. Então continua, persiste, não desista. Desistir aqui pra gente que acredita em Deus não é uma opção, não existe só a opção de desistir. Você apenas precisa continuar. Confiando no processo, continua, mesmo sem entender como vai acontecer, como vai chegar. Mas continua em nome de Jesus. Então, o terceiro ponto aqui que Joyce fala, escolha os seus pensamentos. Você escolhendo seus pensamentos, está escolhendo sua vida. Porque os seus pensamentos, aonde a mente vai, o homem a segue. Então, você precisa renovar. Novamente, o versículo fala, renove a sua mente, Romanos 12, 2. Como é que você vai renovar a sua mente? Pela palavra de Deus. E essa renovação precisa ser diariamente. Eu quero deixar para você aqui um exercício que eu utilizo muito com as minhas mentoradas, utilizo na minha vida, que é o eu sou mais a gratidão. Você precisa todos os dias declarar quem você é. Você vai abrir sua boca e vai dizer, eu sou filha amada, eu sou perseverante, eu sou forte, eu sou amada, eu sou preciosa. Você precisa declarar. Por que eu preciso declarar? Porque a palavra ela tem poder. A palavra de Deus ela não volta vazia. Quanto mais você declara, mais você se enche. Quanto mais você se enche, mais você vai ter força. Porque, como eu falei inicialmente, as nossas armas não são poderosas em Deus e não são contra carne e sangue, contra principado e potestade. Então você precisa praticar diariamente o eu sou e a gratidão. Seja grata pelo que você tem. Não foca no que você não tem. Sabe qual é o pior costume do ser humano? É olhar, pegar uma folha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma folha em branco. Pronto. Se eu pego uma folha aqui em branco e eu coloco um pontinho aqui, só para mostrar para vocês o que é que acontece. Ó. Eu pego uma folha. Estão vendo aqui um pontinho preto? Pronto. Aí eu pergunto a você, o que é que você tá vendo? Aí você olha e faz um pontinho preto. E você foca nesse ponto preto. À medida que você foca nesse ponto preto, ele expande. Chega um momento que você só olha, só vê esse ponto preto. Isso aqui, essa folha toda em branco, é toda a plenitude que você tem em Deus, bênçãos que você tem em Deus. E muitas vezes esse ponto aqui é o que te falta. É aquilo que você tanto quer, mas ainda não chegou. Aí você faz, não chegou, eu vou desistir. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Poxa, para olhar quantas bênçãos tu tem. Eleva os teus pensamentos, começa a olhar agora, começa a glorificar a Deus com a gratidão. Se tu estás aqui na live, se tu estás vendo esse vídeo, é motivo de gratidão. Tu estás bem, estás com saúde. Você tem um teto, você tem o que comer, você tem família, você está respirando, você tem os teus órgãos funcionando. Temos fôlego de vida. Então tem tanto motivo para a gente glorificar o nome do Senhor, ser grato. E quanto mais gratidão eu tiver, mais eu vou atrair gratidão para a minha vida, mais situações para eu ser grata. Então você precisa trabalhar isso todos os dias. Não é só quando aquela bênção que você tanto queria chegar que você vai ser grata, não. É todos os dias você precisa trabalhar essa sua gratidão. Então, nós vimos que o inimigo ele tenta, te paralisar através do cansaço mental. Deus ele te molda no processo, você não pode desistir. E seus pensamentos são sementes
que vai fazer com que teu futuro brote, seja para coisas boas ou coisas ruins. Vai depender do que você está plantando aqui, ó, no terreno da tua mente. Viviane, mas os pensamentos vêm. Eu concordo que eles vêm. Você não pode proibir um pássaro de sobrevoar a sua cabeça. Mas de fazer um ninho, quando ele para, você pode, ó, mandar ele embora. Esse pensamento, você pode mandar ele embora. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando você se sujeita à palavra de Deus, o pensamento, ó, ele foge. Então você precisa escolher todos os dias. Escolha o que você quer pensar. Escolha. Agora, para você escolher, você tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Qual o seu objetivo? O que é que você quer? Qual o seu objetivo? Nosso objetivo como cristão é cada vez mais ser parecida com Jesus. E, Viviane, só isso. Não, isso aqui é o máximo, é a melhor coisa que existe. Mas tem coisa aqui terreno que a gente também pode ter como objetivo. Seja uma conquista, seja um concurso, não sei. Seja um casamento, não sei qual é o teu objetivo também. Mas eu preciso elevar os meus pensamentos. E Deus, ele já nos liberou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais pra gente. Nós estamos lá sentados com Cristo Jesus. Precisamos viver nessa atmosfera de gratidão com Deus. Então, eu quero que, nesse momento que eu estou falando aqui para você, né, a live curta, 26 minutinhos tá rolando aí, se tudo que eu estou falando aqui tá fazendo sentido para você, se Deus está falando com você, para você não desistir, não desistir, não desista de forma alguma. Aquilo que Deus te pediu, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus te mostrou, não desista. Descanse. Saia dessa perturbação mental, do cansaço, do desânimo, saia. Pare do imediatismo de você querer para agora, todo o resultado. Tenha fé no processo, porque Deus está trabalhando, Deus trabalha no silêncio, Ele está fazendo, Ele vai fazer aquilo ali conforme apraz a Ele. Os pensamentos do Senhor, as coisas do Senhor é muito melhor do que você possa imaginar, do que você possa querer. Agora você precisa confiar nele. Confiar no que ele vai fazer sobre a tua vida. Então eu quero que você, nesse momento, se está fazendo sentido para você, quando finalizar, compartilha com alguém. Porque alguém pode estar querendo desistir, inclusivamente da própria vida. Eu já cheguei nesse patamar de desistir, de querer desistir da minha própria vida. E eu quero, em nome de Jesus, que essa live possa tocar pessoas, que mulheres, até homens que estão aqui, sejam libertos em nome de Jesus, que tenham a mente destravada, que vivam o sobrenatural de Deus, porque Deus, ele não quer que venhamos a desistir. Não desista, continua firme, firme naquilo ali. Deus, ele está te levantando. Deus, ele tem uma promessa para a sua vida e que não acabou ainda. Se você não desistir, Deus, ele vai continuar trabalhando, porque Deus, ele é um Deus de processo. O que você quer milagre, Deus está te dizendo, filha, é um processo. Não desista, continua, persevera, eleva a tua mente, muda a tua mente pela minha palavra, coloca os teus pensamentos, os pensamentos que eu tenho na tua mente, sejam os meus pensamentos, e você verá o que a minha palavra vai fazer na sua vida. Tira, como eu falei nas outras lives, se você não está se alimentando da palavra de Deus, do que você está se alimentando? Das coisas do mundo? Se as coisas do mundo é morte. Se é coisa do mundo é morte, é destruição. Mas se você está alimentando a palavra de Deus, colocando ela para dentro, gente, vai brotar, vai germinar, vai dar fruto no tempo do Senhor. Então hoje Deus, ele quer que você saia desse desânimo em nome de Jesus. Que todo desânimo que estava te abatendo, que estava te paralisando, caia por terra em nome de Jesus. Que você saia depois dessa live aqui totalmente transformada, dizendo, eu não vou desistir, Deus falou comigo, eu vou continuar. Que Deus, ele possa renovar o teu fôlego, fortalecendo a tua mente e o teu coração, que você estava cansada. Sai dessa live agora, revigorada em nome de Jesus. Pede a renovação, que Deus renove agora a tua vida, a tua história, o teu querer, o teu desejo. Eu quero que Deus faça na sua vida hoje, em nome de Jesus. E eu quero também te fazer, gente, um desafio. Porque a vida é de desafios, tá? Nós vivemos num desafio. A Bíblia fala, Jesus, ele disse o quê? Tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então, nesse bom ânimo, eu quero trazer um desafio para você de 7 dias. Que desafio é esse? Anota aí. Eu quero que você declare em voz alta, todos os dias. Anota aí, tá? Eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. Escreve aí para vocês. Você vai declarar todo dia em voz alta. Eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. E você vai ler diariamente Gálatas 6, 9, mais Salmo 27.
Você vai ver todos os dias, durante 7 dias. Esse é o desafio que eu estou lançando para você aqui agora. Eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. Você vai ler Gálatas 6, 9, mais Salmo 27. E quando depois que você fizer isso, declarar e leitura, escreva um pensamento negativo por dia e substitua por uma verdade da palavra de Deus. Eu estou trazendo para vocês aqui, gente, técnicas, informações preciosas para você mudar a sua forma de pensar. Então você vai declarar, isso aqui, ó, há poder no que a gente declara. Vou repetir só mais uma vez. Eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. Você vai declarar isso 7 vezes em voz alta. Não é baixo, não, é em voz alta, para todo mundo ouvir. Eu não vou desistir. Isso aí, exatamente, amada. Você vai colocar, eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. Você vai ler Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, mais o capítulo todo de Salmos 27. Depois que você fizer essa parte, você vai parar e vai pensar. O pensamento negativo que vier durante o dia, você vai anotar. Anota e você vai refutar, você vai botar agora, substituir esse pensamento negativo por uma palavra de Deus. Eu sei que parece muita coisa, gente, mas isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui muda, porque quando eu mudo, tudo muda. Quando a minha mente muda, eu mudo. Essa é a verdadeira libertação. Quando eu tomo consciência do que está errado, do que eu estou vivendo, do que eu estou declarando, e que eu estou no círculo vicioso de repetir um padrão negativo na minha vida, a minha vida muda. Então eu quero que você compartilhe ao máximo, em nome de Jesus, tá? Com outras mulheres, para que elas possam ser abençoadas, para que elas possam, de verdade, ter a mente livre, porque é o que eu declaro, mulheres mente livre, para que elas possam não desistir e entender que cada mulher aqui, ela foi escolhida para um propósito, para um algo maior. E coloca aqui, se você está comigo nesse desafio, se você topa esse desafio, coloca aí, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. O mundo é tomado por ações. A palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. Você precisa declarar. Eu preciso tomar ação. E isso aqui é uma ação. Então, se você vai perseverar, coloca aí. Eu vou perseverar. E esse desafio, depois que eu postar essa live lá ficar salva aí no Instagram, eu vou colocar o desafio também, caso você não tenha compreendido. Parabéns, Ju. É isso aí. Vamos juntas. Você vai lá, olha de novo a frase, eu não vou desistir porque Deus é a minha força. Eu vou ler diariamente durante 7 dias, eu vou ler Gálatas 6, 9, mais Salmos 27. E o pensamento negativo que vier, eu vou refutar pelo menos um pensamento negativo e eu vou mudar pela palavra de Deus. E à medida que isso for se tornando uma prática, você vai ver. Parabéns, Fabi, é isso mesmo, perseverar. Você vai ver como você começa a ter o alerta para pensamentos negativos, porque a sua mente, ela é a líder. Para aonde a mente vai, o corpo a segue, o homem segue. Então, se você quer mudar, comece a agir, comece a fazer. Isso de dizer querer é poder, isso é mentira, tá? Se querer fosse poder, todo mundo já tinha mudado, tinha feito o que queria. Tem poder quem age, você precisa agir. Oração é orar mais ação. Se você quer mudar, comece a agir agora. Então, 7 dias... Agora, a partir de hoje, você já pode começar. Quando terminar essa live aqui, já pode declarar aí bem alto, eu não vou desistir, porque Deus é a minha força. Vai lá, lê Gálatas 6:9 e mais Salmo 27. E se você depois quiser compartilhar comigo, se quiser fazer algo no seu Instagram e depois compartilhar, me marcar, eu estou aqui para receber. Porque quanto mais pessoas virem, vão querer saber o que é e podem ser impactadas. Então aproveita. Quando eu terminar lá, manda essa live, compartilha com outras pessoas que Deus colocar na tua vida, porque essa pessoa, ela pode estar esperando só por você. Deus, ele quer usar a sua vida para que essa pessoa não desista. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que seja uma tarde maravilhosa, o resto do dia aí maravilhoso. Não desista. Continue, porque Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós aqui. Continua, persevera, não sai da tua posição. Aguarda, está muito perto de acontecer. Coisas que você jamais imaginou. Possa ser que não seja do jeitinho que você quer, mas é a forma de Deus. Não desista. Não saia da sua posição. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã teremos mais live. Amanhã teremos o 4º capítulo, tá aqui, ó, desse livro poderoso. O 4º capítulo que tem como tema, deixa eu dizer para você aqui, é pouco a pouco. Então, se você quer amanhã aprender mais ainda,
vem aqui, fica aqui comigo às 16 horas. Chama a tua amiga, chama as parentes. Vamos estar juntas aqui, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã. Beijos, meninas. Vamos juntas. 7 dias para a transformação da nossa mente. Beijos. Até amanhã. Bye, bye. Tchau, tchau, meninas. Tchau, meninos.